Cerca de 80% dos filhotes de leão morrem antes mesmo de completar a idade de 2 anos. Os machos representam apenas cerca de 25% da população de leões. Sua chance de sobrevivência é pequena e eles enfrentam muitos desafios ao longo da vida, e muito poucos sobrevivem. É sobre eles que falaremos hoje. A Coalizão Mapogo era um grupo de leões machos que controlava uma vasta região de aproximadamente 70 mil hectares. Mas no grupo havia desentendimentos frequentes. E um dia, 2 leões cujos nomes eram Kinky-Tail e Mr. T tiveram que deixar seus irmãos. Eles passaram a defender seu próprio território que tinham conquistado até que uns rivais atacaram esses leões. O Kinky-Tail morreu e o Mr. T teve que ir embora mais uma vez. Mas ele sobreviveu. Não só sobreviveu, como conseguiu voltar para a Coalizão Mapogo. Este leão foi expulso 2 vezes e passou por todas as etapas representadas nesta imagem. Este é um caminho muito difícil. E a primeira coisa com a que um leão expulso deve lidar é a necessidade de curar suas feridas. Nenhum macho deixa seu bando sem mais nem menos, por vontade própria. A expulsão começa com uma luta feroz que pode durar de 3 a 4 horas. Você consegue imaginar quais são as consequências de 2 predadores fortes com dentes e garras potentes tentando destruir um ao outro? E se for um ataque simultâneo de vários leões? Foi assim que Kinky-Tail morreu. Ele foi atacado por outros 4 machos que acabaram quebrando sua espinha. E os leões continuaram mordendo o inimigo, simplesmente devorando-o antes mesmo do Kinky-Tail morrer. O Mr. T tentou salvar seu irmão, mas não conseguiu. Mas vamos supor que as feridas do Kinky-Tail não fossem mortais. Se bem que às vezes é difícil de acreditar, mas vamos supor. O problema é que na natureza sempre há um risco de infecção. Primeiro uma infecção e depois uma morte lenta. E os leões não têm nenhum segredo especial de cura, como uma regeneração super rápida e muito menos alguma medicina primitiva, como certos primatas. Tudo o que há no kit de primeiros socorros desses predadores, como no de muitos outros animais, é a sua própria saliva. Na verdade, lamber feridas é uma reação natural que pode ser observada até mesmo em humanos. E isso na verdade tem lógica. A saliva contém o chamado fator tissular, que interrompe o sangramento, além da enzima lisozima, que mata parte das bactérias. As lágrimas, a propósito, funcionam com um princípio semelhante. Lembra da fênix do Harry Potter? O problema é que sempre há o risco de levar certas bactérias que vivem na boca para a ferida. Além disso, nem sempre há saliva para a lesão inteira. Mas os leões são caras bastante corajosos e resistentes. Eles aprenderam a curar suas feridas muito mais rápido do que o faria um humano, por exemplo. Um leão que foi perfurado na mandíbula por um gnu se recuperou em apenas algumas semanas. Enquanto qualquer um de nós nessa situação precisaria ir urgentemente ao hospital para tomar pontos e levaria muito tempo para se recuperar. Os leões se viram muito bem com tudo isso, mesmo quando parece que depois de algo assim é impossível sobreviver. Mas por que a expulsão se tornou uma característica dos leões? Por que isso acontece? Bem, mesmo o bando mais próspero e feliz é liderado por um macho ou um grupo de machos somente por alguns anos, geralmente de 2 a 5. Depois disso, alguém mais forte, mais jovem ou simplesmente mais furioso aparece e vence a batalha pela liderança do bando. A competição entre os leões é simplesmente inacreditável. Enquanto isso, as fêmeas sempre fazem parte do bando. Elas compõem seu núcleo, determinam o território para o bando e basicamente controlam quase tudo. Os machos vêm e vão, gastando seu tempo principalmente lutando entre si e treinando os filhotes do sexo masculino. Cada filhotinho de leão terá que deixar sua família e sobreviver sozinho de alguma forma. Isso se os filhotes sobreviverem até serem expulsos. E imagine só, mais ou menos a cada 2 anos novos machos nômades chegam e expulsam ou matam o líder. Depois se livram de todos os seus filhotes. Os jovens leões acabam tendo que enfrentar uma escolha: morrer em uma luta com um leão mais velho e experiente ou ir embora. E bem, o que eles escolhem é meio óbvio. Lembra do Scar do Rei Leão? Ele estava muito insatisfeito com sua vida, sonhava em tomar o poder e tudo mais. Mas do ponto de vista dos leões de verdade, o Scar teve muita sorte. Ele conseguiu se tornar um adulto. Se você der uma olhada num bando de leão comum, verá que há um macho para cada 2 ou 3 fêmeas. Os machos representam aproximadamente 25% de toda a população de leões, mas machos e fêmeas nascem em quantidades iguais. As regras da sociedade dos leões simplesmente eliminam os filhotes de leão do sexo masculino. Se esse filhote de leão não morreu quando era pequeno, e apenas 1 em cada 8 leões machos sobrevivem até a idade adulta, então os outros o expulsam. As fêmeas não têm esse problema, elas simplesmente continuam vivendo no mesmo território de sempre.
No entanto, quando um bando troca de machos, todos os filhotes de leão correm perigo, independentemente do seu sexo. E do ponto de vista evolutivo, isso é perfeitamente normal. Quando os leões machos assumem um novo território, eles quase sempre matam filhotes alheios, pois eles não são biologicamente relacionados. Resumindo, os leões não servem para padrastos. Além disso, as fêmeas não podem acasalar enquanto amamentam seus filhotes, o que significa que eles precisam ser eliminados. E como as mamães leoas se sentem em relação a isso? Eu não acho que elas não ligam. Mas por outro lado, a vida dos leões é assim mesmo. Alguns machos agressivos sempre aparecem por perto e estragam tudo. As leoas africanas normalmente se conformam, mas uma leoa asiática chamada FLG-10 encontrou uma solução inesperada para o problema. Ela acasalou com os machos de cada coalizão que entrava em seu território para esconder de quem exatamente seriam seus filhotes. E deu certo! Nenhum dos filhotes da FLG-10 foi morto porque todos os leões adultos pensavam que eles eram seus filhos. Depois, os cientistas descobriram que outras leoas asiáticas também usam um método semelhante para proteger a prole. Seus filhotes sobrevivem, mas os machos são forçados a deixar o bando mesmo assim para começar uma vida independente. Mais ou menos que nem os leões africanos. Tá, o leão foi expulso de seu território, mas sobreviveu, lambeu suas feridas. Agora ele precisa encontrar um companheiro de equipe. O que acontece é que um leão simplesmente precisa comer cerca de 9 kg de carne todos os dias. Digamos que ele pode controlar um pouco o apetite e não comer tanto, mas quanto menos ele comer, mais fraco ele ficará. Um leão fraco é um leão morto. Então é preciso caçar e caçar presas grandes. É mais fácil pegar alguém pequeno, claro, ou pelo menos alguém menos perigoso. Mas a energia que um leão gasta para capturar, digamos, um rato não será recuperada ao comer esse mesmo rato. E para caçar algo grande e satisfatório é preciso de um companheiro de equipe. Os leões machos raramente andam sozinhos. A competição pelos bandos ou simplesmente pelos territórios é tão feroz que todos os leões machos se unem para proteger uns aos outros. Quando praticamente todos ao seu redor, desde outros leões até seu jantar, querem matá-lo, você precisa de alguém para ficar ao seu lado. E que ótimo que esses leões solitários podem se unir, mas eles não podem simplesmente parar e viver em algum lugar perto de seus antigos bandos, debaixo de algum arbusto. É preciso seguir em frente para evitar ser atacado. É assim que começam suas andanças. E os leões solitários realmente precisam se mover muito. Até o momento, os cientistas têm evidências de que um macho percorreu 220 km mais ou menos em um mês. É uma distância maior do que se você decidir caminhar de Londres até, por exemplo, Birmingham. Não se esqueça de que ao longo do caminho você teria que se defender constantemente dos perigos e pegar comida. E caçar em território estrangeiro é uma missão que nem todos conseguem cumprir. Quando você é um leão procurando uma presa em uma área familiar, você sabe com certeza. É aqui que os búfalos gostam de pastar, é aqui que os antílopes bebem água e é aqui que as zebras descansam. Caçar em tais condições é bastante confortável porque você conhece sua presa. Mas para onde ir se por perto só houver terras desconhecidas? Onde conseguir comida? No entanto, mesmo em território familiar e junto com o bando, os leões se movem bastante. Os cientistas até descobriram que isso é uma espécie de estratégia. Os leões matam uma presa como uma zebra, por exemplo, e da próxima vez vão para outro lugar, por exemplo, atrás de um antílope. Isso acontece porque as zebras ficarão em estado de alerta após o ataque, o que significa que será mais difícil caçá-las. Agora, se esperar um pouquinho, soa um pouco ridículo, mas a tática realmente funciona. Mas voltando ao nosso leão que foi expulso, agora ele tem um companheiro de equipe e eles precisam conseguir comida. E aqui é preciso dizer que os leões não são os caçadores mais bem-sucedidos do planeta. Segundo as estatísticas, as caças dos leões terminam em captura de presas somente em 25% dos casos. E isso é o máximo. Obviamente não é tão ruim se comparado, por exemplo, com os ursos polares, cuja chance de caçar uma presa é de apenas 10%. Só que os ursos polares não competem com os leões, ao contrário dos cães selvagens africanos, cuja taxa de sucesso é de 85%. E não se esqueça que 25% é quando o leão caça com alguém. Quanto mais ajudantes, melhor. Se ele agir sozinho, a probabilidade de sucesso cai para 15%. É mais ou menos uma caçada bem-sucedida a cada 7. É preciso trabalhar muito duro para sobreviver nessas condições. Mas nos bandos quem costuma caçar são as fêmeas. Elas o fazem em mais de 90% dos casos. Se observarmos bem, começa a parecer que os machos não fazem nada. Bem, eles ficam deitados, comem,
Às vezes brigam, mas na maior parte do tempo só ficam deitados. Mas os leões não são tão inúteis. Se eles não fizessem nada, as leoas teriam aprendido a se virar por conta própria de algum jeito há muito tempo. Os machos simplesmente têm suas próprias tarefas: marcar o território, patrulhar e basicamente proteger o bando. Os machos às vezes cuidam dos filhotes enquanto suas mães caçam e garantem que todos os filhotes tenham comida suficiente. Além disso, leões e leoas simplesmente têm características diferentes e, portanto, papéis diferentes. As fêmeas são menores e mais leves, o que significa que são mais ágeis e rápidas. Além disso, elas são resistentes. Os machos, ao contrário, são mais pesados e se cansam mais rápido. Porém, os leões são mais fortes que as leoas. Portanto, os leões podem participar da caça quando é preciso pegar algum animal realmente grande. Todos os deveres são distribuídos entre os leões para que o bando viva com o máximo de conforto. Mas há um lugar na Terra onde todas as leis da sociedade de leões não se aplicam e os bandos não são tão necessários. Aqui nos desertos do norte do Quênia, os leões vivem sozinhos. As leoas aqui não deixam seus filhotes com as babás. Em vez disso, os leõezinhos seguem suas mães por todos os lugares e sabem obter sua própria comida já aos 3 meses de idade. Os machos, enquanto isso, nem tentam ficar sem fazer nada. Eles são caçadores ativos e vão tão bem quanto as fêmeas. E a propósito, já que comecei a falar das diferentes características das fêmeas e dos machos, vale dizer que a estratégia de caça dos leões é diferente da das leoas. Enquanto a maior parte do bando ataca em conjunto seguindo e correndo atrás de suas vítimas, os machos preferem se meter em arbustos e ficar por lá, mas não à toa, e sim à espera de uma presa na qual eles podem pular. Sim, não parece que isso dá certo, mas funciona para os leões. Mas esse esquema só funciona enquanto você vive com o bando. Os leões expulsos começam a agir de forma diferente. Como eu disse antes, eles realmente precisam de companheiros de equipe para pegar presas grandes. Portanto, os machos se unem, afinal essa é a única maneira de conseguir algo nutritivo. Como um elefante, por exemplo. Normalmente são necessárias 7 leoas para lidar com um elefante, mas 2 machos conseguem fazer o mesmo. Ou seja, para os elefantes, os leões são mais perigosos do que as leoas. E sim, eu encontrei a confirmação desta teoria. Karen Macomb, da Universidade de Sussex, descobriu que as matriarcas mais velhas, ou seja, as fêmeas que lideram as manadas de elefantes, entendem o perigo que os leões representam. Se elas ouvirem gravações de rugidos masculinos, é mais provável que elas coloquem seu rebanho em modo defensivo. A reação às leoas é mais calma. É tudo uma questão de experiência. Quanto mais velho o elefante, melhor ele sabe quem pode não ser tão perigoso e de quem é preciso fugir rapidamente. Ao contrário dos búfalos. A impressão é que por serem menores que os elefantes, esses caras deveriam ficar o mais longe possível dos leões. Mas não. Às vezes os búfalos até atacam os próprios leões sem qualquer motivo. Leões dormindo. É claro que os machos que foram expulsos são os alvos mais fáceis para eles. Bem, e o que este leão solitário pode fazer? Tudo depende do seu grau de desespero. No Parque Nacional de Luangwa-Sul, na Zâmbia, um leão faminto e solitário atacou uma búfala adulta e sua batalha durou 1 hora. Foi uma batalha feroz, durante a qual ambos os oponentes se feriram muito e ficaram tão exaustos que nem conseguiam mais recuar. No fim das contas, outro búfalo veio ajudar a fêmea e ela conseguiu escapar. O leão rastejou até uns arbustos para lamber suas feridas. Mas ele morreu 2 dias depois. 2 semanas depois, sua oponente também morreu depois de contrair uma infecção. O leão solitário tinha alguma chance? Uma muito pequena, mas ele precisava correr esse risco. Mas se tem alguém com quem um leão definitivamente não se mete, é o porco-espinho. Parece até estranho que um roedor espinhoso e lento seja mais forte que o rei da selva. Mas é isso, nas brigas são os porcos-espinhos que sempre vencem, apesar da diferença de tamanho. E imagine só, são 18 quilos contra 180. E mesmo assim os espinhos fazem seu trabalho. Os cientistas estimam que entre 1960 e 2016, pelo menos 50 leões foram feridos ou até mesmo mortos por porcos-espinhos. É um número incrivelmente grande. Repito, estamos falando de um roedor contra um leão. Na maioria das vezes, é claro, são leões jovens que sofrem. Muito provavelmente os adultos simplesmente já sabem que esse animal é espinhoso e não é comestível. Melhor não mexer com ele. Mas o mais surpreendente são as consequências que as brigas entre leões e porcos-espinhos podem ter. Em 1965, um leão conhecido como o Devorador de Humanos de Darajani foi morto. Quando os cientistas o examinaram, eles ficaram surpresos. Um espinho de porco-espinho estava enfiado no nariz do leão. Ele penetrou mais de 15 centímetros e quase atingiu o cérebro. O espinho impediu o leão de caçar e, consequentemente, ele ficou desnutrido e não achou uma solução melhor do que incluir em sua dieta as presas mais fáceis, os humanos. E este não é um caso isolado. Em algum momento, um leão expulso pode realmente ter que fazer uma escolha.
Às vezes os solitários se tornam devoradores de humanos, mas não há uma razão única para isso. Normalmente é uma combinação de vários fatores que tornam a vida de um leão insuportável, como por exemplo ferimentos graves devido aos quais os predadores não são capazes de caçar suas presas habituais. Peguemos os dentes, por exemplo. Os leões dependem muito deles quando caçam. Uma presa quebrada ou mesmo uma mandíbula quebrada e pronto. O leão não pode mais apertar suas mandíbulas direito em sua presa. E os humanos são muito mais macios que, sei lá, uma gazela. Não tem pelagem grossa e correm mais devagar. Outra possível causa dos ataques a humanos é a seca. A quantidade de possíveis vítimas disponíveis diminui e fica mais difícil encontrar o almoço. Os humanos, por outro lado, não são particularmente dependentes do clima. Mas há outra razão. Às vezes os leões simplesmente gostam do sabor da carne humana. E isso já soa realmente assustador. Além disso, os cientistas dizem que um leão pode ensinar outro a caçar pessoas. E enquanto as fêmeas têm facilidade em lidar com esse mau hábito, os machos geralmente têm problemas reais. Eles simplesmente não conseguem parar. Isso, é claro, não significa que todo leão solitário que atacou uma pessoa se tornará um devorador de humanos. Mas esse risco existe. Mas o pior cenário é quando todo um bando de machos e fêmeas começa a se alimentar de humanos. E isto se torna um perigo constante e monstruoso para todas as pessoas que vivem nas proximidades. Agora temos uma curiosidade que ainda me surpreende, embora eu já saiba disso há muito tempo. Os ataques dos leões às pessoas dependem das fases da lua. Sem misticismo, isso tem uma explicação puramente científica. Veja só, os leões caçam principalmente à noite. Quanto mais escuro estiver ao redor, mais bem-sucedidos eles são. Ou seja, melhor eles comem. As noites mais escuras são aquelas antes da lua nova e é neste período que os leões comem bem. Mas quando a lua está grande e brilhando no céu, é difícil chegar perto de suas presas habituais. Já dos humanos... bem, vocês já entenderam. Para os leões somos como a opção mais fácil, como o fast food da lanchonete mais próxima. Quando não há pessoas por perto na lua cheia, os leões... bem, eles comem menos. Mas mesmo que a ação da lua seja deixada de lado, os problemas não desaparecem. Outro obstáculo no caminho dos leões é o clima. Eu já disse que devido à seca os leões podem se tornar devoradores de humanos, mas obviamente essas são medidas extremas. Geralmente na estação seca as presas habituais do leão se dispersam em diferentes direções em busca de comida e água. Os leões precisam ir atrás de presas e acabam indo parar fora de seu território, em território alheio. E onde há território alheio, há quem o proteja. Assim, a seca leva os leões a constantes confrontos com outros leões, e às vezes até com pessoas. Por causa da seca, os predadores ficam mais propensos a atacar o gado. Além disso, os fazendeiros também tentam levar seus animais para mais perto das fontes de água. Resumindo, o território de repente se torna pequeno demais para que leões e pessoas fiquem bem. A seca causa sérios conflitos. Só na Namíbia, entre 2013 e 2015, 27 leões foram mortos por atacarem o gado. No entanto, a seca também tem vantagens. Parece estranho, mas os herbívoros que costumam fazer parte do cardápio dos leões ficam mais fracos durante a seca, o que significa que é mais fácil caçá-los. Em contraste, os leões estão melhor configurados e podem obter água da carne ingerida. Para não dar de cara com os leões, os herbívoros começam a pastar na hora mais quente do dia, e isso realmente ajuda. Só que por causa das altas temperaturas, esses herbívoros simplesmente perdem a capacidade de resistir aos predadores. Viram uma presa fácil e vulnerável. Ou seja, por um lado as secas causam problemas para os leões e por outro os ajudam. Mas mesmo os leões mortos por fazendeiros não causam impacto. Nos últimos 7 anos, o número de leões do deserto da Namíbia só aumentou durante as secas severas. É mesmo paradoxal. Se bem que se você olhar do ponto de vista da evolução, tudo fica um pouco mais claro. A seca elimina os indivíduos mais fracos, o que significa que apenas os mais resistentes e adaptados às condições adversas sobrevivem. São eles que passam seu material genético para frente, ou seja, o número de leões fortes só aumenta. O oposto da seca é a estação chuvosa, e se eu fosse os leões, odiaria essa época. A grande quantidade de umidade transforma o território em um pântano melequento, que faz com que os leões adoeçam com mais frequência e às vezes até morram. E a comida? Eu já disse que durante uma seca as presas se dispersam em diferentes direções e os leões têm que segui-las. Mesmo assim, um potencial almoço sempre tenta ficar perto de uma fonte de água. Agora imagine que ao invés de uma fonte dessa... sei lá, 10? É uma cena bastante normal para a estação chuvosa. Então, para onde um leão faminto deve ir? Quando encontrar uma vítima, ele estará cansado, além de ficar todo encharcado. Mas mesmo que os leões consigam superar tudo isso, mesmo que as condições climáticas sejam perfeitas, sempre existem outros perigos. É difícil caçar sozinho, especialmente se você estava acostumado com fêmeas caçando para você antes.
É por isso que os machos se reúnem em coalizões, só para não morrer de fome mesmo. Mas se os leões caçarem em regiões ricas em presas, eles acabarão encontrando outros leões territoriais. Leões que também querem comer e não estão dispostos a compartilhar sua comida. Isso causa sérios conflitos. E com sério, quero dizer que a causa mais natural de morte para um leão é outro leão. Sim, é isso que dizem os especialistas. O que é considerado um crime no mundo humano é a ordem mais comum e correta das coisas na natureza. Sim, muitas vezes há brigas entre os solitários. É claro que é mais vantajoso se unir para sobreviver. Mas ei, eles são leões, predadores. Eles nem sempre agem de um jeito super lógico. Às vezes eles só querem lutar por um antílope morto. E não se esqueça das mudanças climáticas e da perda de habitat. O número de humanos está crescendo, a terra está sendo cada vez mais usada para a agricultura. Acredita-se que nos últimos 20 anos a população de leões africanos tenha diminuído em cerca de 1/3. E não podemos esquecer dos caçadores. Os caçadores ilegais estão sempre na ativa, independentemente do clima ou da fase da lua. A previsão de alguns cientistas é muito triste. Eles dizem que em 20 anos perderemos metade da população de leões. Mas o mais interessante é que ninguém sabe exatamente quantos leões existem na natureza hoje. Há cada vez menos deles, isso é um fato. E por isso é cada vez mais difícil contá-los. Os leões raramente são vistos, se escondem das pessoas. Os bandos ainda podem ser vistos, já os solitários. Mas mesmo assim, nosso leão sobreviveu. Vários anos se passaram. Ele começa a se preparar para o retorno. Lembra que no início de sua jornada ele tinha que escolher entre caçar bichos pequenos e se arriscar? Agora o leão já tem força e experiência suficientes até para caçar girafas. É sério! No Parque Kigalagad, 2 leões atacaram uma girafa que tinha cerca de 6 vezes o peso deles. E o peso nem é nada, veja a diferença de tamanho. Não, mas falando sério, olhando essas imagens não consigo acreditar que essa caçada poderia ter dado certo. Mas eles conseguiram. 2 leões solitários mataram uma girafa e, claro, comeram muito bem. Para você ver quanto sua força e resistência aumentaram. Sim, e a destreza provavelmente melhorou também. Afinal, para pular em uma girafa assim, você precisa muito disso. Uma girafa é uma carne saborosa e nutritiva. Essa carne dá força ao leão, e um leão forte é capaz de muita coisa. Que tal atacar um hipopótamo? Um solitário que acabou de ser expulso do bando teria morrido na hora, mas este aqui conseguiu. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Sabe, chegou a hora de conquistar um bando. Pode um leão voltar para sua família da qual ele foi expulso? Não. E não é porque o leão não tenha força suficiente. O que acontece é que na vida real as coisas são um pouco diferentes dos desenhos da Disney. Um macho que conquista um bando acasala com todas as fêmeas dele, mas... se esse é o antigo bando dele, então entre essas fêmeas estarão sua mãe, suas irmãs, suas tias... Normalmente, nessas condições, não há diversidade biológica, só doenças genéticas e outras coisas desagradáveis. Portanto, os leões nunca retornam aos seus bandos. Mas isso não é necessário, porque há muitos outros ao redor. Em média, para ganhar força, um leão precisa... sei lá, uns 3 anos. Um macho de 2 anos que é expulso, aos 5 já está pronto para conquistar seu território e suas fêmeas. Mas será que isso significa que ele vai se dar bem com certeza? Claro que não. As histórias de conquistas que deram errado são muitas. Só um exemplo. Na Reserva Nacional Masai Mara, um leão solitário se aproximou de uns filhotes com a clara intenção de se livrar deles. Mas as leoas quase o comeram vivo. Depois disso, machos também se juntaram. Ou seja, o cara teve que fugir. Uma conquista não muito boa. Em geral, como já disse, a principal função do macho é proteger o bando desses intrusos. Eles têm que lutar quase que constantemente. Novamente. E de novo. E de novo. Não é de surpreender que eles não tenham forças para caçar. No final, os machos ficam tão cansados que desistem e cedem seus lugares a forasteiros mais jovens e mais fortes e vão viver na solidão. Ou se unem a coalizões. Para ser sincero, antes deste vídeo eu desconhecia esse formato de existência de leões. A história da coalizão Mapogo que contei no começo podia virar filme. Se em vez de um remake do Rei Leão, um filme fosse feito sobre esses caras, ele teria sido um ótimo filme de ação. Ou suspense. Como é o esquema normalmente? Há um bando, há um macho velho, há um novo que o expulsa e assim por diante em círculo.
Mas a coalizão Mapogo era uma verdadeira gangue. Esses machos possuíam um enorme território e mataram mais de 100 leões e filhotes em cerca de um ano. No seu auge, a coalizão consistia em 6 machos. O líder Maculo, Rasta, Scar, Pretty Boy, Kinky Tail e Mr. T. Todos, exceto o Maculo, eram irmãos, mas ele era considerado como um meio-irmão e era mais velho que os outros leões. Em 2006, os 6 jovens do sexo masculino deixaram seu bando e foram obrigados a lutar por si mesmos. Ao ficarem juntos, eles aumentaram suas chances de sobrevivência e logo aprenderam a ser caçadores muito bons. Tão bons que começaram a capturar bandos alheios, matando filhotes. Uma prática normal, mas o Mr. T chegou a comer alguns filhotes de leão. Não sei por que ele resolveu fazer isso. Com todos os competidores eliminados, o Mapogo controlava 8 bandos. 8! Ainda assim, administrar uma área tão grande era ruim. Os leões viviam brigando entre si e no final o Kinky Tail e o Mr. T tiveram que ir embora. O que aconteceu depois foi o que contei no início do vídeo. O Kinky Tail morreu e o Mr. T conseguiu retornar à coalizão Mapogo. Ela continuou prosperando por mais 2 anos até que entraram em seu caminho caçadores furtivos e outra coalizão que matou o Mr. T. Somente em 2012, 6 anos após sua fundação, é que a Mapogo deixou de existir. Em seu lugar surgiram outros predadores fortes. E este é o círculo da vida no qual os leões existem. O ciclo será repetido e repetido e repetido. Agora um novo leão jovem será expulso do bando. Espero que dê tudo certo para você, amiguinho. Até mais!